Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Camila e o vídeo de hoje é sobre um dos documentos mais importantes da sala de recursos, que é a avaliação inicial. Eu vou dividir esse vídeo, esse tema, em três partes. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é o documento, né, o anexo 1, a avaliação inicial. No próximo vídeo eu vou dar exemplos de como eu faço a avaliação inicial para um aluno com deficiência intelectual severa e para um aluno com deficiência intelectual leve, tá? São bem distintos. E a terceira parte desse tema, né, desse conteúdo, eu vou trabalhar especificamente as habilidades acadêmicas. Como que eu faço a avaliação com o aluno, tá? Então acompanhem os próximos vídeos. Então, a avaliação inicial, ele é um documento da instituição CEGEB de 14 de janeiro de 2015, tá? Então, anexo 1, avaliação inicial, solicita os dados gerais, mês e ano que essa avaliação acontece, nome do aluno, data de nascimento, endereço residencial, tudo completo, tá? Tem que preencher da melhor forma possível. Telefone de contato da família, escola. Essa escola é a escola de origem do aluno. Sala de recursos, já falei em vídeos anteriores, que ela funciona como polo. Então, nós atendemos alunos de diferentes escolas da mesma região, tá? E alunos da nossa própria escola. Então, nesse caso, é a escola de origem, onde o aluno frequenta a sala regular. O ano e série que ele está matriculado, diretoria de ensino e o motivo do encaminhamento para essa avaliação. Esse motivo a gente pode colocar um relatório psicológico que o aluno apresentou, um laudo, né? Todas as informações que tiver para esse encaminhamento a gente pode discorrer aí. O segundo item é intervenção e interação afetiva, social e familiar. Então, histórico do aluno, descrição das características, afetividade, né, sociabilidade, relacionamento com a família, antecedentes de outras escolas, de outros atendimentos, se o aluno veio de outro estado, como que era feito o atendimento lá. Isso tudo a gente vai fazer junto com a família. Você professor de sala de recursos, pode fazer diretamente no próprio documento. Imprime o anexo e faz ali, discorre toda essa entrevista com a família. Ou então, você pode fazer a sua anamnese, que também futuramente teremos vídeos. Eu tenho o meu modelo de anamnese, onde eu pergunto toda a vida daquela criança, como são as relações com a família, como que é o lazer dessa criança. Então, essas informações que eu preciso para o anexo 1, eu já faço na anamnese. Porque esse documento aqui, muitas vezes a gente avalia a criança e vê questões que a família não conta. Então, eu não acho muito interessante mostrar para a família ou apresentar isso, né, para os pais. Então, eu sempre faço a anamnese e depois passo as informações para o anexo 1. 2. Relacionamento do aluno na escola onde está matriculado, com professores, colegas, funcionários de modo geral. Essa informação é interessante a gente pegar diretamente com a escola. Muitas vezes a gente pergunta para a família, como que é na escola? Tudo maravilhoso. Ou então é tudo péssimo. Mas vamos avaliar de acordo, né, com a escola, ligando para o coordenador, conversando com os professores, como que é esse aluno na sala de aula, no ambiente coletivo da escola, no pátio, no intervalo, tudo isso é importante saber. 3. Relacionamento com o grupo social. Aqui se refere de modo geral, tanto na escola, com a turma dele, quanto no lazer, né, na igreja, com parentes, todo esse relacionamento, né, do aluno. 4. Interação do aluno com o professor especializado em situação de avaliação. Esse é o item em que eu coloco todo o período de avaliação. A avaliação inicial, você, professor, vai elaborar a sua da melhor forma possível. Tem aluno que no primeiro atendimento ele não se mostra, ele não conversa, ele fica quieto, né? Vai aí da gente trabalhar com esse aluno, por isso que eu já faço anamnese. Quando o aluno vem para mim, eu já pergunto para os pais antes, qual é o assunto que ele gosta, né? Qual é filme, novela, desenho, música, estilo musical que aquele aluno gosta. Então, quando ele vem para a minha avaliação, eu já estou preparada para o conteúdo que vai ser atrativo para ele. Então, a avaliação inicial ela pode durar de um atendimento até 4 no máximo para você fazer uma avaliação completa e perfeita, tá? Então, essa interação é onde eu coloco desde o momento que o aluno entrou na sala, qual foi a postura, se ele explorou o ambiente,
se ele nomeou algumas coisas, se caiu algum objeto ele pegou, qual foi a forma que ele pegou. Essa semana eu recebi uma aluna que a família não disse que tinha uma deficiência visual ou nada em relação à visão. Só que eu percebi pelo jeito da criança abaixar para pegar um objeto que ela começou a tatear. Então já acende uma luzinha para que essa criança não tenha uma visão adequada, né? Uma visão comum, normal. Então pode ser que tenha alguma subvisão, alguma visão baixa visão, né? Enfim. Então todas essas informações, desde o momento que a criança entra na sala até a hora que ela vai embora da avaliação, eu vou discorrer aqui nesse item 4, tá? Interação em avaliação. Que mais? 3. Avaliação pelo professor especializado. Aí já é com a criança. Então, primeiro item, comunicação. Habilidade para compreender, expressar informações por meio de comportamentos simbólicos, não simbólicos, verbais. Comunicação por mensagens verbais, gestuais, expressões corporais e faciais. Tudo isso a gente vai discorrer, né? No documento você vai lá no Word, edita e vai discorrendo sobre cada um desses itens. Clareza na comunicação, coerência e coesão, elaboração de frases, estrutura lógica de fatos, começo, meio e fim. Tudo isso aqui eu já pergunto para a família também na minha anamnese, mas avalio com a criança também. Muitas vezes os pais começam a florear muito a vida daquela criança, a gente recebe ela e vê que não é nada daquilo, né? Então, tenho esses dois lados. Compreensão de respostas, né? De comandos também. Adequação do discurso a diferentes contextos. Então a gente vai para o pátio na hora da alimentação. Tem crianças que chegam na escola com fome, né? Como que é o discurso dessa criança com a moça da cantina, né? Como que é o discurso dela na secretaria? Também pergunto para a família, se a família entende o que ela fala, né? Todo esse contexto aí. 2. Autocuidado. Todo esse documento, ele é com base na associação... no Manual de Deficiência Intelectual da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, tá? Então essas habilidades são o que a gente tem que trabalhar em sala de recursos e o que é esperado para a definição da deficiência intelectual, tá? Então autocuidado, independência e autonomia em relação à higiene, em relação ao controle de esfíncter, para vestir-se, alimentar-se, tudo isso a gente pode discorrer, mas óbvio que essa avaliação é pelo professor especializado. Mas essas informações a gente não vai poder avaliar, né? Se o aluno se veste sozinho. Isso a gente questiona com a família. Ou na escola que ele frequenta. Se aconteceu alguma coisa, sujou a roupa, ele mesmo troca, né? Vida no lar. Alimentação. Abre a geladeira, pega, tem essa autonomia. Realiza tarefas domésticas. Rotina é muito importante, fundamental. Então, sempre pergunto, qual é a rotina da família? Tem horário para acordar, horário para dormir, fica assistindo televisão ou mexendo no celular antes de dormir, como que realiza essas tarefas, né? 4. Habilidades sociais. Aqui se refere a todos os âmbitos, né? Com grupos, com estranhos, relações formais, estabelecimento de vínculos, se ele tem liderança, autodefesa, autocrítica. Isso aqui numa boa avaliação a gente já consegue avaliar. Desempenho na comunidade, tá? Conhecimento dos seus direitos, seus deveres, recursos da comunidade, vai à igreja, hospitais, né? Como que é essa relação? Essas habilidades aqui eu pergunto mais para a família, tá? Na anamnese. Independência na locomoção. Claro que se a criança tiver 12, 13, 14 anos, até 14 anos, eles vão com a família. Alguns que têm uma deficiência intelectual leve, um autismo, né? Eles conseguem ir se locomover sozinho, a família vai lá, treina qual é o percurso que ela precisa fazer para chegar na escola, para voltar para casa. Tudo isso também eu faço já na anamnese com os pais. Saúde e segurança. Cuidado com a própria saúde, consciência, autonomia e independência para cuidar da própria saúde, se a criança lava as mãos, se vai ao banheiro e faz uma higienização adequada, se ela tá, né, com algum odor no corpo, se ela tá limpinha, como que é o banho, sempre pergunto também na anamnese. Administração de medicamentos, se ela faz sozinha ou não. Preservação da sua vida e do outro, isso daqui a gente consegue ver na avaliação. Se cai alguma coisa, a criança tem a preocupação de pegar. Se em alguma brincadeira ela
bate assim mais forte, se ela tem esse cuidado, se ela tem essa preocupação. Que mais? E aqui entram as maiores habilidades, que são as acadêmicas. Então ele já tem aqui o item e o que se refere a esse item. Por exemplo, interesse, foco de interesse, realização por competência, autonomia. Atenção, tempo de atenção ao receber comandos, impulsividade. Concentração, sustentação do foco, tempo de atenção para a realização da atividade com independência, autonomia, buscando recursos internos. Então aqui dá para discorrer bastante se você fizer uma avaliação com a criança ali, muito boa. Claro que essa avaliação ela pode ser feita de várias formas. Temos crianças hiperativas que você tem que ter ali já um roteiro das atividades que você vai trabalhar. Então é tudo muito rápido. Se a criança é mais tranquila, mais quieta, você vai avaliar de uma outra forma, pode ser que demore mais tempo, mas dá para discorrer perfeitamente, tá? Porque com base nisso daqui, que nós vamos fazer o plano de atendimento individual, que é um planejamento para trabalhar essas habilidades que a criança precisa desenvolver, né? Então, compreensão e atendimento a ordens, né? Simples e complexas. Você pede para a criança escrever o nome dela, ou então você faz uma pergunta na brincadeira, como que ela interpreta isso, se ela consegue entender, se ela dá alguma resposta, ela não entende, fica quieta. Ou então, se ela fala, não entendi, como assim? Né? Tudo isso a gente anota e discorre sobre isso, né? Qualidade da atividade desempenhada, atingiu ou não o objetivo daquela proposta? Habilidades sensórias motoras, então vamos lá. Imagem corporal, esquema e equilíbrio corporal, percepção e memória visual, percepção e memória auditiva, gustativa, tátil, olfativa, são habilidades fundamentais, né? Que a gente tem que avaliar e desenvolver. Primordialmente antes de falar sobre alfabetização. A criança precisa ter uma habilidade motora, precisa ter comunicação, precisa ter noção de tempo e espaço, né? Então aqui também, orientação temporal, orientação espacial, habilidade motora. Para depois virem pensamento lógico, expressão criativa, linguagem e comunicação escrita, também vamos falar sobre a leitura aqui. E aí raciocínio lógico matemático. Então, conhecimento de numerais, identifica, nomeia, associa, identificação, comparação, pareamento, agrupamento, tudo isso em matemática. Claro que se a criança não consegue identificar numerais, identificar algum objeto, comparar, fazer o pareamento, óbvio que essas questões aqui, ó, realização de problemas matemáticos, ficarão comprometidas, né? Resolução de problemas simples, complexos, então a gente precisa avaliar e fazer um passo a passo, um cronograma de avaliação, né? Para não simplesmente chegar aqui num problema complexo, sendo que a criança não faz identificação, comparação, pareamento, que antecede, né, essa resolução de problemas. E aí entra também o lazer, manifestação e preferência por alguma atividade. Essa informação eu faço na anamnese, porque eu já me preparo para o que o aluno gosta, para eu puxar assunto. Tem aluno que gosta de novela, então óbvio que eu já fui pesquisando. Qual é a novela, mãe? Já entro, já dou uma pesquisada, o que você acha desse personagem, já pergunto, vejo se a criança consegue contar um trecho daquela novela, que eu já vou ver se ela tem sequência de fatos, né, sequência lógica. Utilização de jogos, brincadeiras, danças, etc. Entendimento de regras de jogos, brincadeiras, danças. Muito legal isso daqui. A gente pergunta para a família, mas tira a prova com a criança ali, né, no tete a tete. Aí, o item 4 e 5, a gente tem que levar em consideração os itens da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, tá? No 11º Manual de Deficiência Intelectual. Quais são as definições e conceitos da deficiência intelectual para responder agora? Então, considerando essas 10 habilidades do comportamento adaptativo: comunicação, autocuidado, vida no lar, habilidades sociais, desempenho na comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, dentro dessas habilidades, vamos responder essas questões. Considerando a avaliação pedagógica realizada e a definição acima, conclui-se que o aluno apresenta comprometimento nas seguintes habilidades do comportamento adaptativo. Tem criança que tem independência na locomoção, mas que tem dificuldades, comprometimentos na habilidades acadêmicas de comunicação. Então a gente vai pontuar quais são essas habilidades que o aluno tem esse comprometimento, tem dificuldade. Observações do professor especializado e condutas a serem seguidas.
deverá descrever quais as habilidades que o aluno já possui com base no roteiro, né, nessa avaliação inicial. Então, o que ele já possui? O aluno já é silábico com valor, ele já realiza leitura simples, já identifica numerais, tudo isso a gente já vai pontuando, tá? E considerar tudo que o aluno realmente sabe. Se ele tem sequência lógica de fatos, se ele tem uma boa imagem corporal, equilíbrio, esquema, tudo a gente tem que colocar. Constar habilidades que o aluno precisa desenvolver. Aí são aquelas 10, né? Lazer, comunicação, independência na locomoção, tudo de acordo com a idade, tá? Indicar quantas vezes por semana e quantas horas o aluno deverá frequentar. Então, em 2017 a resolução permitia 5 alunos por turma, para cada 10 turmas. Agora aumentou, são 7 por turma. Então esses 7 aí, se você tem 20, 30 aulas, faz uma diferença e a gente não consegue dar tanto atendimento para os alunos. Hoje eu atendo uma vez na semana. Em 2017, que eram 5 por turma, eu atendia 2 vezes por semana cada aluno. Eu oferecia o atendimento individual e o atendimento em grupo, tá? Para todos os alunos. Agora, infelizmente, não é possível, só em grupo mesmo. Pontuar se o atendimento será individual ou em pequenos grupos. Eu acho difícil, só se você tem um aluno muito severo, um aluno com transtorno opositor desafiador, aí a gente tem que atender individual, mas tem que ocupar menos espaço e diminuir, né, de um lado do outro. É complicado, né? A gente tem uma demanda muito grande de alunos, então as salas estão lotadas. Difícil fazer esse atendimento individual, né? Infelizmente. E aí, item 6, a avaliação pedagógica deverá ser validada pelos seguintes profissionais. Essa validação, ela só acontece quando vai abrir uma sala de recursos nova, ou uma CRPE, classe regida por professor especializado. Então ela só é validada por esses profissionais quando vai abrir a sala. Mas normalmente a gente faz o documento no começo do ano ou quando a criança entra na escola e é validada pelo professor especializado e pelo coordenador. Mas deveria ser pelo especializado avaliador, professor coordenador, diretor da unidade, PCNP e o supervisor de ensino responsável aí pela educação especial. Dificilmente isso acontece. Mas para você abrir uma sala, por isso que esse documento, essa avaliação inicial é tão importante. A gente tem que comprovar que a criança tem a necessidade do atendimento, não basta só um laudo, né? Que muitas vezes você tem o direito, mas você não tem a necessidade. Isso em relação à sala de recursos, em relação ao cuidador, transporte, né? Se a criança tem ali o direito, não necessariamente ela tem a necessidade. E quando a gente cria essa necessidade sem haver, a gente causa uma dependência na criança, né? Uma dependência de sala de recursos, onde ela vai só para brincar. E não é esse o propósito. A gente tem que avaliar quem é o aluno que precisa do atendimento e trabalhar da melhor forma possível. Os que não têm necessidade, que a gente vai fazer essa avaliação e ver que o aluno não precisa da sala de recursos, a gente faz o acompanhamento na sala regular, auxiliando o professor se precisar de alguma adaptação, auxiliando em relação a como lidar, como se comunicar com aquela criança, né? Mas é um documento importantíssimo para abrir a sala e para manter a vaga do aluno naquela sala de recursos, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os próximos vídeos, tá? Parte 2 será modelos de avaliação para deficiência intelectual severa, deficiência intelectual leve. E a parte 3, como eu preparo a avaliação com o aluno, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!